em mais um Por Onde Anda. Vamos lá? Lindomar Castilho. O que aconteceu com ele? Lindomar Cabral, mais conhecido como o nome artístico de Lindomar Castilho, nascido em Santa Helena de Goiás no dia 21 de janeiro de 1940. Hoje ele está com 81 anos. O bolero mais conhecido dele é Você é Doida Demais, entre tantas outras músicas que ele gravou. Ele é pertencente a Rio Verde, em Goiás, mas ele se muda para Goiânia. Ele faz a faculdade de Direito e no ano de 1960 ele começa a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado. A entrada nele na música foi através de um convite por um diretor musical da gravadora Copacabana, o Diogo Mulero. Fizeram uma reunião na casa aí do compositor. Prontamente o Mulero convida para gravar um disco, sugere o nome de Lindomar Castilho, o qual ele adota aí para a carreira dele, né? E no final de 1962, ele grava seu primeiro álbum, intitulado Canções que Não Se Esquecem. A partir daí, o cantor construiu uma carreira muito sólida, cantando boleros, sambas, canções românticas. Se tornou um dos maiores vendedores de disco do Brasil na década de 70. Seus discos chegaram a ser lançados simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Muitas pessoas lembram de Lindomar Castilho das belas canções, da bela voz que o cantor tinha, mas algo na vida dele também as pessoas se lembram até hoje. Eu vou contar para vocês sobre a prisma de um olhar da filha de Lindomar Castilho. O cantor Lindomar Castilho teve uma filha com Eliana de Gramont, a Liliane de Gramont. E quando ela tinha 2 aninhos, aconteceu a tragédia. Lindomar ceifou a vida da própria esposa. E hoje, com 42 anos, a Lili de Gramont conta como tudo aconteceu. Lili de Gramont conta que a mãe Eliane de Gramont e o pai Lindomar Castilho se apaixonaram à primeira vista. E a mãe era uma cantora em ascensão. Os dois se conheceram nos corredores da gravadora RCA. O pai, na época, gravava uma música composta pela avó materna, que era compositora e trabalhava para a gravadora RCA. Assim que ela conhece meu pai, ela larga do noivo para namorá-lo. Depois de um namoro instável, ela engravida, decidem se casar. Acontece tudo rápido. No dia da cerimônia, a mãe já estava com 6 meses de gravidez. E ela fala: por muito tempo me senti que casou por minha causa, uma culpa que carreguei a vida toda. E se não tivesse casado? Ela poderia estar aqui com 65 anos e seria minha grande amiga. Mas o pai dela, ela conta que ele era muito ciumento. Quando eles se casaram, pediu que ela parasse de cantar e trabalhar. Infelizmente, ela parou, abriu mão da vida profissional porque ela era louca por ele. Apaixonada, retirou também todas as queixas que um dia ela havia dado a ele, né? E aí ela sofria também por causa do ciúme e abuso de álcool. Ela amava mais a ele do que a ela. Moraram juntos, se separaram logo depois de 1 ano, mas não legalmente, o divórcio não saía rápido. Foi aí que a mãe, com 26 anos, ela retoma a vida, ela canta MPB, músicas originais compostas pela avó, e ela é convidada para fazer show em bares, em boates, em São Paulo. E ela estava se apresentando no extinto bar Belle Époque, nos Jardins, em São Paulo. E depois da separação, ela tenta uma reconciliação a Eliane de Gramont, mas ele não quis. Mesmo assim, ele não aceitava que ela se relacionasse com outras pessoas. As más línguas dizem que minha mãe traiu meu pai como se tivesse culpa
pelo próprio destino. Lili tinha 2 aninhos na época, quando ela estava na casa do pai, guarda compartilhada, né? Na madrugada do dia 30 de março de 1981, ele entra no Belle Époque, disparou 5 vezes em direção à mãe. Ela estava no palco, um deles atingiu o peito da mãe. A música que ela cantava era João e Maria. Minha mãe faleceu a caminho do hospital. Meu pai, preso em flagrante, levou uma surra das pessoas que estavam no bar. Bom, ele quase foi linchado. A história ainda tinha um agravante. Minha mãe já estava falecendo. Ela tinha uma miocardiopatia genética que levou os irmãos dela e ela já estava debilitada. Ela desmaiava sempre, de repente. Todos sabiam que era questão de tempo para ela partir. Acho que isso mexeu com a cabeça de meu pai. 4 anos até o julgamento, período que ele esperou em liberdade e que a filha, Lili, passou perto dele. Ela morava com a avó materna em São Paulo, mas por ordem judicial, ela era obrigada a permitir as visitas nos fins de semana. Ela tinha um laço pai e filha. Brincávamos, ele era divertido. Mas lembro sempre que ele tinha certa arrogância. Lili de Gramont sabia como a mãe havia falecido, né? Porque na cabeça dela ela achava que fosse por um ladrão, mas a avó dela protegia ela, porque ela proibia até que falasse desse assunto e que até que falasse mal do pai, para ela ter uma imagem paterna construída. Ela, a avó, permitiu que a Lili amasse o pai e, de fato, eu o amei e o amo ainda. Aí, quando ela tinha 6 anos, ele foi a julgamento. Ela lembra de nuvens de flashes na cabeça dela, muita gente na porta, repórteres na porta da casa dela. Ele foi condenado a 12 anos. Aí ela fala que não teve jeito, as primas tinham a mesma idade dela na época, e aí foi um choque. Com 6 anos, a pergunta que eu fiz para a família foi: por que vocês me deixaram amá-lo? Aí ela decide que não quer mais ver o pai, de qualquer maneira ele já estava preso, então não houve mais convivência. Foi o segundo luto da minha vida, diz Lili de Gramont. Para poupar Lili, a avó e ela se mudam para o interior de São Paulo, Queluz, onde ela passa a crescer anonimamente. Ela passou a infância dela, onde ela descobre que ela queria dançar. Aí depois que o pai foi preso, eles perdem completamente o contato. Não tinha mais aniversário junto, nem Natal, nem nada. Ele também não pagava pensão alimentícia. Quando ela tinha 13 anos, ela volta para São Paulo com a avó, porque a avó teve um câncer, precisou se tratar. 2 anos depois, aos 15, ela vive o terceiro luto, quando a avó faleceu. As aulas de dança me salvaram. Dançava até cansar e esquecer. Então ela passa a morar com as tias, mas nessa época a curiosidade bate, a vontade de saber onde está o pai, como que ele está. Ela ficava se perguntando se ele era ainda o mesmo homem que ela se lembrava, super bacana. Ela fala que com o falecimento da avó, uma espécie de licença para mim fazer essa busca. Sentia que não magoaria ninguém se eu fosse atrás do meu pai. Aos 17, ela consegue o telefone do pai, conversa, decide reencontrá-lo. Ela vai para o aeroporto de Goiânia, onde tem uma faixa bem-vinda, Liliane. Ela foi recebida bem ali por todos ali, pela família do lado do pai, né? O primeiro encontro, ela diz que foi estranho no aeroporto, com toda a família junto. Senti que ele estava feliz, mas ele estava nervoso. Nós éramos estranhos um para o outro e aos poucos fomos nos conhecendo. As conversas mais sérias só vieram depois de várias visitas. Depois do primeiro encontro, eles começam a se falar com mais frequência. Voltei a visitar a minha família lá em Goiânia, passava fim de ano com eles, mas a convivência não veio sem seus contrastes. Ela foi criada por mulheres e ele era super machista em vários sentidos. Ela teve muitas discussões com o pai, mas ali eu nunca baixava a cabeça. Ela sempre deixou claro que faria a faculdade que quisesse e escolhi ser bailarina. Para ele foi um choque aceitar essas diferenças. Eu era muito diferente da filha que ele imaginasse que eu seria.
O pai financia o sonho dela dançar, ela vai para Nova York, uma das melhores escolas, ela se forma, ela fica lá por 2 anos, porque foi um jeito que ela achou essa forma de estar perto da mãe, porque a mãe era artista e ela nunca teve coragem nem de cantar um parabéns, porque ela associava o canto ao falecimento da mãe. Portanto, dançar era, portanto, um jeito dela ficar perto da mãe dela. Já em 2019, Lili, casada, ela começa a escrever um livro, o título Uma Escada para a Lua, porque quando ela é pequena, sempre que tocava a campainha, ela achava que era a mãe dela chegando. A avó dizia que não, que ela estava no céu. Então ela decidiu que um dia ela construiria uma escada para a lua para encontrar a mãe. É um amor incondicional a essa mãe que ela não pôde viver, gente. O perdão ao pai, sim, ela o perdoou. Eu falo com meu pai e o arrependimento dele me ajudou muito. Ele me apoia muito, tenho uma relação com ele. Eu perdoei o meu pai. É muita história, pessoal, mas resumindo, e Lindomar Castilho? Bom, ele vive no interior de Goiás, ele fala que deixa a vida dele, ele tá quietinho, é uma vida pacata, eu não sou mais nada, cansei de ser cantor, pra que falar sobre minha vida agora? Ele é avesso às entrevistas, porém ele concorda, ele diz que após inúmeros problemas de saúde, um deles, responsável por comprometer parte das cordas vocais, ele leva uma vida pacata lá no interior de Goiás. Ele fala que ele perdeu, assim, a vontade de cantar, ele mora sozinho, mas se diz acompanhado por porta-retrato da filha dele. Bom, e aí ele fez do anonimato uma espécie de escudo. Mas tá aí, gente, eu contei um pouco do que essa grande história, tem muita história para contar, mas espero que vocês tenham gostado. Ele deu uma entrevista ultimamente, em 2006, ele pedindo perdão. Vou colocar aqui um pedacinho para vocês verem. É possível pedir perdão, por exemplo, à família da minha filha, a família Gramont, pelo ocorrido. O perdão está aqui pedido. Bem, no fim da entrevista, ele diz que espera em Deus que a família Gramont perdoe ele. Hoje ele vive para a filha dele, pela filha dele, que ele ama muito, a Lili de Gramont. Tá aí, pessoal. Bye, bye e até meu próximo vídeo.